29 de maio de 2015. Em meio ao maior escândalo da história da FIFA, Joseph Blatter é reeleito presidente da entidade. Marco Polo Del Nero volta ao Brasil, alega desconhecer corrupção de Marim e diz que fica no comando da CBF. Flamengo anuncia a contratação de Guerreiro por 3 anos. A apresentação deve acontecer depois da Copa América. Alexandre Pato fala sobre o reencontro com o Inter de Porto Alegre, a chegada do novo técnico e a possível extensão de contrato de Rogério Ceni. Presidente do Santos faz pronunciamento para anunciar processo na FIFA contra Neymar e Barcelona por transferência do craque. E todos os preparativos para o derby paulista no Brasileirão. Olá, boa noite. É sexta-feira e o Gazeta Esportiva decola falando da eleição para presidente da FIFA. Envolvida no maior escândalo de todos os tempos, a principal entidade do futebol mundial teve reeleito pela 5ª vez consecutiva Joseph Blatter. No cargo desde 1998, o suíço de 79 anos deve comandar a entidade por mais 4. O suíço Joseph Blatter foi reeleito presidente da FIFA pela 4ª vez. A eleição aconteceu hoje em Zurique em meio a manifestações pró-Palestina pedindo uma suspensão da seleção de Israel, além de melhores condições de trabalho nas obras para a Copa do Mundo no Catar. Uma ameaça de bomba no local que aconteceu a votação também agitou o dia na entidade máxima do futebol. Afinal, o Congresso foi paralisado para almoço 45 minutos antes do previsto e uma varredura feita no local não encontrou nenhum artefato explosivo. Capoeiraram que tinha malandro aqui de montão. Os tiras vieram munidos de matraca, escopeta e pastor alemão. A eleição aconteceu em meio à pior crise que a entidade já viveu. Na quarta-feira, o FBI prendeu 7 dirigentes da FIFA, entre eles o brasileiro José Maria Marim, todos acusados de corrupção. Ex-presidente da CONCACAF e ex-vice-presidente da própria FIFA, Jack Warner se entregou em Trinidad e Tobago horas depois das prisões. Hoje, ele foi liberado após pagar uma fiança de $394 mil e chegou a dizer que Blatter é a pessoa que mais envergonhou a entidade. Ainda segundo Warner, os americanos não se conformaram em perder a disputa para sediar a Copa de 2022 para o Catar e querem se vingar da FIFA. Qatar, a small country, a Muslim country, has a right to World Cup. A opinião de Warner se parece com a de Vladimir Putin, presidente da Rússia, país que vai sediar a Copa de 2018. Para ele, os Estados Unidos não têm nada a ver com as acusações de corrupção. Os presos não são cidadãos americanos e se algo aconteceu, não foi em solo americano. Ainda segundo o político, essa é mais uma tentativa dos Estados Unidos de ultrapassar as barreiras geopolíticas impostas em tratados internacionais. A votação para presidente da FIFA foi feita pelos representantes dos 206 países que compõem a entidade. O Brasil foi representado por Mauro Carmélio, presidente da Confederação Cearense de Futebol, já que Marco Polo Del Nero, presidente da CBF, voltou ao Brasil um dia antes, enquanto o príncipe jordaniano Ali bin Hussein, candidato único da oposição, fez um discurso falando em ética e reverter a pirâmide do futebol, colocando os jogadores como prioridade. And I will reverse the pyramid and put the priorities of players, fans and member associations at the top. Já Blatter afirmou que a FIFA não precisa de revolução, e sim de evolução. On a toujours besoin d'évolution. E malandro é malandro, mané, mané.
Ao final da votação, o secretário executivo da FIFA, Jerome Valk, anunciou o resultado. Blatter recebeu 133 votos, enquanto o Príncipe Ali, 73. Com menos de 2/3 dos votos, a decisão teria que ir para o segundo turno, onde apenas 104 votos a favor de Blatter já reelegeriam o suíço. Diante desse cenário, o Príncipe Ali bin Hussein retirou a candidatura. É malandro e mané, olha aí. Já o mané, ele tem sua meta, não pode ver nada que ele cagueta. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Portanto, Blatter por mais 4 anos, nenhuma surpresa. Eu acho que ele só deixa a FIFA talvez preso. Quiçá isso aconteça um dia. Não por acaso esses dirigentes eles querem tanto continuar no futebol. Repito aqui, já teve muita gente falando assim, até jornalista dizendo, futebol não é para ser levado a sério, é uma brincadeira. Brincadeira que movimenta milhões. Brincadeira que movimenta propina, esquema de corrupção, países inteiros. A África do Sul. Não estou falando do Chico, não estou falando de outra história. Foi ele que falou aqui. Mas, enfim, eu discordo daqueles que acham que futebol é brincadeira. Me dá esse direito, por favor. Outra questão. Envolve governos. A África do Sul pagou propina. Pagou propina para aquele senhor ali, o Jack Warner, que agora está falando assim, e o Blatter? Não está citado, não foi mencionado? Quer dizer, então, a África do Sul pagou, vai saber o que aconteceu também na Copa do Brasil, que precisa ser investigado, e o que está acontecendo, o que aconteceu já foi denunciado envolvendo Catar e Rússia. O Putin veio a público falar, por quê? Porque sabe que corre o risco de a Copa não acontecer mais na Rússia, porque essa investigação está apenas no começo. E quero crer que não vai acabar em pizza. Boa noite, Alberto Lena Júnior. Boa noite. Estava ouvindo lá o Bezerra da Silva, né? Malandro é malandro, mané é mané. Nós somos todos manés. Todos. Todos nós aqui. Nós que pagamos essa propinagem toda aí, né? O que acontece é o seguinte, o futebol é uma macroindústria de entretenimento. Isso, como sim. tal, ela corre muito dinheiro. E tudo isso que está sendo apurado, investigado pelo FBI, é fatos que ocorreram, crimes que foram realizados por empresas que estão localizadas nos Estados Unidos. Começar pelo nosso J. Ávila aí, que estava lá e que serviu de caminho, né, de fonte para o início dessas investigações pelo FBI. Por bancos sediados nos Estados Unidos. Os bancos sediados e tal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que os Estados Unidos gostam de meter as botas em todo lugar do mundo e tentar se impor e tirar as vantagens que podem, isso aí é típico de todos os impérios ao longo de toda a história. E os Estados Unidos é um império recente. Mas outra coisa é realmente apurar, né, irregularidades, crimes praticados por cidadãos de outro país. Isso não tem nada que ver uma coisa com a outra. Vai muito bem o FBI de ir lá e prender essa gente toda e continuar a investigar e instigar a nossa Polícia Federal, o nosso Ministério Público a também investir nessas investigações aqui no Brasil. Tá certo, Alberto Helena Júnior. Bom, e na madrugada de hoje, o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, desembarcou no Rio de Janeiro vindo da Suíça. No início da tarde, ele concedeu uma entrevista coletiva para explicar as razões de ter voltado ao Brasil e negou que tivesse envolvimento no esquema de corrupção dos cartolas. A estratégia adotada pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Marco Polo Del Nero, foi a negação. Negou, por exemplo, ser o co-conspirador apontado pela justiça norte-americana. Eu não sou, porque eu não recebi nada. E nem receberia. O senhor sabe quem poderia ser esse co-conspirador do... Tem que perguntar para o investigador. Também negou ter conhecimento de qualquer irregularidade nos contratos assinados pelo ex-presidente José Maria Marim, preso na Suíça. Nenhuma participação, nenhum contrato eu assinei
na administração do presidente Marinho. Diante das graves denúncias de corrupção, anunciou que todos os contratos serão revisados. Nós temos que analisar todos os contratos. Nós não podemos dizer que esses contratos são ruins, são péssimos para a CBF. Nós não temos que pensar nisso porque as coisas andaram bem até agora. Na medida que existe uma suspeita, não é? Nós temos que analisar, nós temos que avaliar. É isso que está sendo feito. Mas quando questionado sobre as empresas que teriam contratos analisados e os valores envolvidos, o presidente da CBF se esquivou. Toda empresa privada, quando ela faz uma negociação, a negociação é bilateral, são duas partes, né? Normalmente, as partes entendem que não querem noticiar os valores. E é isso que acontece com a CBF. É uma entidade privada, ela presta conta à Assembleia Geral, ao Conselho Fiscal, à fiscalização, à Polícia Federal se tiver dúvida, ao Ministério Público Federal se tiver dúvida, mas o contrato pode ser, está previsto em lei. Marco Polo também justificou a retirada do nome de José Maria Marinho da fachada da CBF. Entendo que uma pessoa é considerada culpada apenas após o trânsito em julgado. E não pode ser diferente. Mas nós recebemos, por parte da FIFA, entidade maior e soberana, no sentido de banir o presidente. E nós estamos cumprindo a decisão da FIFA. Por fim, o mandatário assegurou que, pelo menos dentro das 4 linhas, o futebol brasileiro seguirá normalmente. O Campeonato Brasileiro corre normalmente, a seleção joga normalmente, o futebol corre normalmente. Há uma crise que envolve a administração, não é? Ou envolve um vice-presidente. Nós temos que tomar as providências e ficar atento e prestar os devidos esclarecimentos a quem de direito. Bom, obviamente é direito dele se defender e falar, assim como é direito nosso acreditar ou não. Eu não consigo acreditar numa palavra que diz o senhor Marco Polo Del Nero. Sempre foi unha e carne com o José Maria Marinho, então não passa. Fizeram, aliás, toda a transição do Ricardo Teixeira para a gestão Marco Polo Del Nero, passando pelo Marinho, juntos. Então é inconcebível para mim que não soubesse de nada. Outra coisa, o lobby já começou na CPI. Entregamos os documentos aos congressistas. Muito bem, tá. Obviamente que o documento, o contrato, você pode entregar. A propina não me consta que seja oficializada, né? Ela é fruto de investigação. Então, sinceramente, não me comove, não me sensibiliza e tampouco faz com que eu acredite em alguma palavra. Bom, é bom, a instalação é boa, a instalação da CPI. Você acredita mesmo nela? Agora, é isso que eu ia dizer. Não esqueçamos que foi feita uma CPI no tempo do Ricardo Teixeira e a coisa chegou num ponto em que ele estava predisposto, antes daquela CPI, a renunciar, a parar a largar a rapadura. E, no entanto, a CPI acabou dando respaldo para que ele continuasse. Bancada da bola, né? Bancada da bola, essa coisa. Então, olha, é preciso olhar com cuidado e muito ceticismo, mas também com a ponta de esperança de que alguma coisa aconteça no meu coração. Pois é, e o assunto agora é o primeiro clássico paulista deste Brasileirão. Corinthians e Palmeiras prometem agitar o final de semana. O Gazeta Esportiva fez um balanço do atual momento das duas equipes, que com suas arenas novinhas e apoio maciço dos torcedores, pareciam começar bem aí a temporada e agora tentam se afastar de uma provável crise. Arena Corinthians, Allianz Parque. Desde que as modernas arenas de Corinthians e Palmeiras ficaram de pé, prontas para a prática do futebol, o derby paulista se repetiu em 3 ocasiões, todas com casa cheia. O primeiro encontro entre os rivais na era das arenas foi em Itaquera, no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2014. Vitória corintiana por 2-0, com gols de Paulo Guerreiro e Petros.
Na primeira fase do Paulistão 2015, foi a vez do clássico estrear na Arena Alviverde, mas Danilo, com esse golzinho solitário, garantiu mais uma vitória do Timão. Na semifinal do estadual veio o troco. Em partida movimentada, Corinthians e Palmeiras empataram por 2-2 no tempo normal e a decisão foi para os pênaltis. Aí, brilhou a estrela de Fernando Praz, que defendeu 2 cobranças e garantiu a festa alviverde em pleno gramado do Itaquerão. Na ocasião, a eliminação alvinegra no Paulistão foi minimizada pelo atacante Paulo Guerreiro, que, digamos, desdenhou da competição. Acho que esqueceram o Campeonato Paulista porque não era prioridade do time. Prioridade é Copa Libertadores, coisas grandes. E deixar para Palmeiras e Santos se matarem por isso. A gente gosta de campeonato grande, de coisas maiores. Agora, mais uma vez, a Arena Corinthians será o palco de um derby que coloca frente a frente 2 equipes em busca da afirmação, mas com realidades distintas. O reformulado Palmeiras de Oswaldo de Oliveira começou o ano querendo dar início a uma nova era. Hoje começamos uma nova história dentro desse clube. Com um elenco cheio de reforços, o Verdão ficou com o vice-campeonato paulista. Segue vivo na Copa do Brasil, mas ainda busca o melhor futebol, uma cara para um time recém-formado. Já o Corinthians de Tite, que encantou o Brasil com atuações brilhantes no início do ano, acabou eliminado para o modesto Guarani do Paraguai na Libertadores. E os palmeirenses não deixaram barato, não. Eu nem me importei com resultado nenhum. Eu vi esses dias um jogador falando aí que eles se preocupavam mais com a Libertadores, deixava nós e o Santos se matarem no Paulista. Não sei quem foi que falou, alguém falou isso aí, eu escutei meio por ar aí. A história que começa a ser escrita na chamada Era das Arenas ganhará no domingo mais um capítulo de um clássico que dispensa comentários. Alguém aí se lembra do Moraes Sarmento? Os coroas certamente vão se lembrar. Ele costumava fazer o seguinte, ó, para dar um abraço no rádio, né, para as pessoas que ele gostava. E eu estou mandando esse abraço para o meu querido Casagrande Casão, né, que sofreu um infarto. Casão que foi um extraordinário jogador de futebol. Hoje seria titular da seleção brasileira com o pé nas costas. E o Casão, que é um excelente comentarista lá da Rede Globo, é o cara que fala o que pensa e que conhece futebol. E eu gosto muito do Casa, sei de toda a sua história, a sua luta, para vencer uma série de adversidades que o destino plantou no seu caminho, mas que ele, sem dúvida nenhuma, vai dar mais uma volta por cima. Nós estamos torcendo aí, Casão. Isso aí, eu queria aproveitar também para mandar um abraço para o Casagrande, né, de quem sempre fui muito fã, ainda moleque, acompanhei o crescimento dele como jogador de futebol, depois na seleção brasileira também, e hoje colega de profissão, como você bem disse, extremamente competente e um profundo conhecedor do mundo da bola. E também não fica fazendo média não, fala aquilo que pensa. Então, uma pronta recuperação para você, Casagrande. Casão que me recebeu lá em Teresópolis com tanto carinho, a gente ficou junto lá uma semana, o ano passado. Casão, tá todo mundo aqui torcendo para você se recuperar e voltar logo aí pro batente. Um beijo. Bom, seguinte, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net e a pergunta que está no ar desde ontem é sobre o derby deste domingo e nós queremos saber do Alberto Helena Júnior qual time chega mais pressionado no clássico, Palmeiras ou Corinthians? O Celso Cardoso ontem disse que é o Palmeiras. Isso. Eu também acho que é o Palmeiras. O Corinthians está numa boa situação na tabela, apesar de tudo, de todas as encrencas que está vivendo. Tem um time mais organizado, porque mais antigo, né? Apesar da defecção do Guerreiro. E acho que o Palmeiras, no entanto, está em formação ainda, não está podendo contar com seus melhores jogadores todos juntos durante 2, 3, 4 partidas, né? E consequentemente, é o que está mais na mira na alça de mira
da torcida, que é uma torcida impaciente, e já está também com o saco cheio de tanto tempo sem conseguir ganhar nada, né? E, enfim, e não gosta muito do Oswaldo Oliveira. Essa é a verdade, né? A boa parte, grande parte da torcida, dos coleteiros, não gosto muito do Então o Palmeiras chega mais pressionado e o favorito é quem? O Corinthians? Num clássico desse não tem favorito. Não tem, né? Não. Aposta em alguém, Celso? Difícil também. O Corinthians, por jogar em Itaquera, talvez tenha uma leve vantagem, mas também nada determinante. Tá certo. Vôlei. O Brasil estreou com vitória suada sobre a Sérvia na Liga Mundial Masculina, agora há pouco, no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte. Depois de perder o primeiro set, a seleção brasileira reagiu e levou a melhor de virada no tie-break por 3-2, com parciais de 24-26, 25-17, 25-22, 26-28 e 15-11. O próximo encontro entre Brasil e Sérvia vai ser neste domingo, às 10 da manhã. E domingão, sabe o que tem também? A partir das 9h30 da noite, mesa redonda Futebol Debate com tudo sobre o escândalo que abalou o futebol no mundo, o escândalo da FIFA na semana da eleição da entidade. Com bola rolando, você verá o que aconteceu no derby em Itaquera, no duelo entre Inter e São Paulo, na estreia do Santos no horário das 11 da manhã contra o Sport e nos jogos pelo Brasilzão. Aliás, falando no Santos, o técnico campeão paulista Marcelo Fernandes é um dos nossos convidados, ao lado do coordenador de futebol feminino da CBF, Marco Aurélio Cunha. E eu quero mandar um beijão aqui para a cidade de Santo Antônio da Posse, é isso? Na Bahia, que faz aniversário hoje? Não, Santo Antônio de Jesus, na Bahia, que faz aniversário hoje. E a galera está acompanhando a Gazeta Esportiva. Um beijão para todo mundo lá, o Jonathan, que mandou aqui recadinho. 3 jogos hoje e 6 amanhã dão sequência à 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que começou na terça-feira com um empate em 1-1 entre Ceará e CRB. Confira os confrontos entre a Arte Boquinha, tá de bigode ainda? O Bragantino recebe o América Mineiro às 7h30 em Bragança Paulista. No mesmo horário, o Santa Cruz enfrenta o ABC no Recife. Às 9h50 na Arena Fonte Nova tem Bahia e Paraná. Amanhã, às 4h30, acontecem mais 4 jogos. O Botafogo enfrenta o Vitória no Engenhão. E em Varginha, terra do ET, tem Boa Esporte e Paysandu. O Criciúma recebe o Atlético Goianiense. E em São Luís do Maranhão, o Sampaio Corrêa encara o Náutico. Às 9 da noite, em Lucas do Rio Verde, o Luverdense enfrenta o Macaé. E em Osasco, tem o duelo paulista entre Oeste e Mojimirim do Celso Cardoso. E a bola vai rolar também pela 4ª rodada do Brasileirão. 3 jogos serão realizados amanhã. Coloca aqui Rogerinho, nosso diretor, junto com o João Batista. A Ponte Preta, cadê a Ponte Preta? Recebe a Chapecoense. Aê, às 6h30 em Campinas. No mesmo horário tem Coritiba e Avaí no Couto Pereira. Às 9 da noite, o Joinville enfrenta o Atlético Paranaense em Santa Catarina. No domingo, às 11 horas da manhã, o Santos encara o Sport na Vila Belmiro. E às 4 horas jogam Corinthians e Palmeiras. Cadê? Corinthians, já foi. Corinthians e Palmeiras na Arena Itaquera. Aê, João. E o Inter e São Paulo no Beira-Rio. Atlético Mineiro e Vasco na Arena Independência. No Serra Dourado, o Goiás recebe o Grêmio. Fechando a rodada, às 6h30, acontecem 2 partidas. No Maracanã, tem Flamengo e Fluminense. E em Floripa, Florianópolis, o Figueirense joga com o Cruzeiro. Tá certo? Ficou bom? Deu certo? É isso aí. Agora é pra valer, hein? O Flamengo... Meu Deus do céu, anunciou oficialmente a contratação de Paulo Guerreiro. Como que eles têm tanto dinheiro, gente? Aos 31 anos, o jogador chega ao rubro-negro depois de assinar um contrato por 3 anos. A apresentação oficial só deve acontecer depois da participação dele na seleção peruana pela Copa América. Segundo informações, o atacante vai receber R$650 mil por mês e mais 16 milhões em luvas. No Corinthians, ele participou de 130 jogos, marcou 54 gols, foi o principal jogador do Timão aí nas últimas temporadas, marcou também o gol do título do Mundial de Clubes em 2012, quando o Coringão venceu o Chelsea por 1-0. O Guerreiro foi revelado pelo Alianza Lima do Peru, jogou no Bayern de Munique, onde ele conquistou um campeonato alemão e uma Copa da Alemanha, e antes de chegar ao Coringão, ele vestiu a camisa do Hamburgo. Celso e Alberto Helena Júnior, o Guerreiro vai dar certo no Flamengo?
Eu acho que tem tudo para dar certo. Os valores, apesar de altos, se você imaginar o Corinthians pagando esse valor de luvas, novamente, de um jogador que já fazia parte do elenco, é estranho. Para o Flamengo, nem tanto, porque é como se ele estivesse comprando o jogador, adquirindo os direitos federativos do atleta. 16 milhões de reais, se você fizer aí a conversão, dá por volta de 3, 4, 5 milhões de dólares. Não olha para mim que é negócio de fazer conta, não é comigo. Não. Algo próximo de 5 milhões de dólares. Se você avaliar o mercado internacional e o potencial do Guerreiro, não acho que seja um jogador caro. Agora, me soa uma responsabilidade do Flamengo seguindo o padrão de gestão que está tentando implantar no futebol brasileiro. Depois não adianta reclamar, tem que arcar com esse gasto. Precisa ver se vai reverter, porque são 16 milhões agora, mais salários de 650 mil por mês. No final do ano são 7 milhões, quase 8 milhões de reais. É muito dinheiro para um jogador só. Principalmente para o Flamengo, que está inaugurando essa fase aí de austeridade econômica, etc. e tal, e que de repente investe numa aventura dessas. Eu não sei o que vai dar. Acho que vai jogar bem, é um bom jogador, nada excepcional, mas um bom jogador e um artilheiro, e que pode ajudar muito o Flamengo a crescer no Brasileirão. Puxa vida, que coisa, quanto dinheiro. O Santos entrou com um processo na FIFA contra o Neymar, o pai dele, Neymar Santos, a empresa do atacante e o Barcelona. A nova diretoria do Peixe acredita que o clube foi lesado na transferência do Neymar ao clube catalão e que tem direito a uma quantia maior. Na época da negociação, em 2013, o Barcelona declarou que havia pago 57 milhões de euros pelo craque brasileiro. Mas depois confessou que o valor ultrapassou 86 milhões de euros. Enquanto o Santos teria recebido uma fatia de 17 milhões de euros, a empresa do pai do Neymar embolsou 40 milhões. O Santos Futebol Clube. Vamos ao VT. E idolatra todos os seus ídolos. E em relação aos ídolos, nós teremos todos como bem maior do Santos Futebol Clube. O que vamos falar hoje não é sobre ídolo, e sim sobre relações comerciais. Pois, em 31 de maio de 2012, depois de amanhã, 2013, depois de amanhã, fará 2 anos que o Santos e os acima citados firmaram um contrato de transferência de direitos federativos de jogador profissional de futebol, pelo qual o Santos transferiu os direitos federativos e econômicos do Neymar para o Barcelona, pelo preço de 17,1 milhões de euros, mais uma parcela de 2 milhões de euros, devida caso o jogador venha a ser finalista do prêmio Bola de Ouro da FIFA. O Santos tomou conhecimento de que os valores para aquisição do atleta ascendiam, ao menos, a teor do provado, à soma de 83.371.000 euros. O Santos considera que o Barcelona, Neymar e a empresa dele incorreram em violações do contrato de transferência, em razão do que reclama uma indenização dos prejuízos, mais juros e despesas. O Santos fará uso de todas as vias legais disponíveis para a salvaguarda dos seus direitos por intermédio de seus advogados, Becremades e Associados, em Madrid, e Bonassa Bucker, advogados, em São Paulo. Não temos postura contra o atleta, que é nosso ídolo. Discutimos uma transação. Discutimos uma transação que pode ter lesado o Santos. Na verdade, tudo isso foi muito confuso, né, Alberto? Veja só, o Rossell já respondeu lá no Barcelona, o Barcelona responde na Justiça Espanhola. Teve aquele
que é má fé, paciência, é a melhor palavra, não encontro melhor palavra para definir isso. No caso da DIS, para dar o chapéu na DIS, que era uma empresa que tinha direitos também, quer dizer, tudo foi muito nebuloso o tempo todo, faltou transparência. E agora, o Santos, que teoricamente a gente já previa que havia sido lesado, agora corre atrás dos seus direitos. O negócio é o seguinte, tem alguma cláusula no contrato que foi rompida, que foi desviada, enfim, que tenha prejudicado realmente o Santos, ou não tem? Isso eu não sei, é questão para os advogados discutir. Agora, o Santos aceitou os 17 milhões, se o Barcelona resolveu dar 40, 50, 80, 1 bilhão para o Neymar ou para o pai dele, isso não é problema do Santos. O Santos pediu aquela quantia. Ele aceitou aquela quantia, acabou. Já foi, né? Já foi, nego. Já foi. Bom, o Internacional recebe o São Paulo neste domingo em Porto Alegre e o jogo válido pelo Campeonato Brasileiro vai ser uma ótima oportunidade para o técnico Diego Aguirre testar novas formações no Colorado. Mais de um mês. Esse é o tempo que falta para o Internacional enfrentar o Tigres na semifinal da Libertadores. Isso porque as partidas só devem acontecer depois da Copa América e não estão nem com a data marcada. Mas antes disso, o Colorado tem alguns compromissos no Brasileirão. O primeiro deles, nesse domingo, contra o São Paulo, 4h da tarde no Beira-Rio. A gente tem o objetivo de ganhar o Brasileiro também, chegar nas cabeças. Então a gente jogar o Brasileiro como tem que ser jogado, esquecer um pouquinho de Libertadores, né? Acho que ganhar o máximo de pontos possível, né? Diego Aguirre, treinador do Inter, está promovendo um rodízio de atletas no clube gaúcho. Por isso, não deve escalar os titulares no final de semana. No entanto, Juan afirma que está pronto para o duelo com o tricolor paulista. Sim, tem condição. Acho que é uma questão de respeitar a decisão do Diego. Ele tem feito até agora esse rodízio. Eu acho que no meu modo de ver também é justo. Claro que por mais condições que alguns jogadores tenham, existem outros que estão 100% também, tem uma qualidade muito grande. Então ele vai saber usar os melhores 11 possível domingo. Esse será o 4º jogo do Internacional no Brasileiro. Os gaúchos estão com 4 pontos, somando uma vitória, um empate e uma derrota. O São Paulo confirmou a apresentação do novo técnico Juan Carlos Osório para segunda-feira. O colombiano chega ao Brasil domingo e na quarta-feira já estreia no comando do tricolor contra o Santos, no Morumbi, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. E se depender do atacante Alexandre Pato, Osório vai ser muito feliz no São Paulo. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Dia de entrevista de Alexandre Pato. Uma coletiva recheada de assuntos importantes. O primeiro, a expectativa pela chegada do novo treinador, o colombiano Juan Carlos Osório. E a questão do idioma e, claro, a comunicação com os bilhetinhos. Eu acho que é o modo dele, acho que até agora vem dando certo, né? Ele ganhou 6 títulos, é o maior campeão na Colômbia. Acho que ontem demonstrou o carinho que a torcida tem por ele, o clube tem por ele. Então, se deu certo, por que aqui ele não pode fazer? Então, nós vamos receber isso é uma surpresa, sim. Vamos tentar, vamos aprender como é que é andar com esse bilhetinho, como é passar um para o jogador na hora do jogo. A chegada de Juan Carlos Osório é apenas uma das mudanças de planejamento que estão em curso nesta temporada, que se iniciou com a demissão do gerente de futebol Gustavo de Oliveira e pode terminar até mesmo com a saída de Milton Cruz da Barra Funda em direção às categorias de base no CT de Cotia. Seria muito importante também ele ficar aqui por perto, porque é um cara que entende muito futebol, é um cara que... Porque se perder mais um cara assim, um cara muito importante, um cara ainda que criou esse São Paulo, que fez um time vencedor, acho que seria uma perda novamente importante. Então nós temos que fazer um grande resultado, um grande jogo para fazer talvez por ele e também por quem saiu do clube. Milton Cruz fará a despedida como técnico interino. Já o goleiro Rogério Ceni, extraoficialmente, adiou a aposentadoria, podendo atuar até o fim do Campeonato Brasileiro. Não cheguei a conversar com ele, ninguém conversou hoje sobre isso, mas o Rogério também. Acho que
Muitos duvidam também da condição física dele, mas ele é um cara que treina muito, é um cara que chega cedo, sai por último, é um cara que é um exemplo de um cara assim profissional, e tenho certeza se ele renovar vai ser bom não só para nós, mas também para o clube e para a torcida. Rogério é um dos confirmados para o duelo contra o Internacional em Porto Alegre. Alexandre Pato, que entrou contra o Joinville e mudou a história da partida, ainda não sabe se começa no time titular, justamente contra a equipe onde iniciou a carreira. Morei lá 6 anos no Beira-Rio, naquele estádio, então é emocionante, eu fico ansioso sim. A torcida, eu adoro o torcedor colorado porque eu vivi momentos únicos da minha vida até hoje, ganhei títulos importantes lá no Inter, então espero que eu possa ser recebido como eu sempre fui recebido no Rio Grande do Sul, também em Porto Alegre, super bem, então espero que a gente consiga sair com um bom resultado. E é bom Colorado se cuidar. O atacante, em suas últimas previsões, acertou tudo. Se eu não estiver enganado, na última vez que você veio aqui foi antes do jogo contra o Cruzeiro. Aquele dia você falou que você previu que seria a noite do Centurion, e de fato ele foi lá e fez um gol importante contra o Cruzeiro. Você tem uma previsão, uma aposta de quem vai ser à tarde no domingo aí? Cara, eu falei também do Guarani, e o Guarani tá chegando uma final também, né, cara? Então, eu não sei, só sei que talvez a gente possa ir com uma grande vitória e pode sair 2 gols aí do ataque, mas não vou falar quem. Tá certo, vamos direto agora ao CT Joaquim Grava, onde o Corinthians, esse clube de Paulo Guerreiro, trabalha de olho no derby de domingo em Itaquera. E por lá está o nosso repórter Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Corinthians ainda não encerrou a preparação para o clássico de domingo contra o Palmeiras, 4 da tarde, válido pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo na Arena em Itaquera. Hoje o Emerson Sheik não veio para o campo, realizou uma atividade nas partes internas aqui do CT do Parque Ecológico, nas instalações de academia. Ele ainda é dúvida para ficar no banco de reservas no próximo domingo, nesse derby diante do Verdão. O time está escalado, Michele, meus amigos e amigas. Daqui a pouquinho eu solto para vocês a escalação, os 11 jogadores que iniciarão a partida deste final de semana. Antes, vamos ouvir o técnico Tite, que há pouco conversou conosco. Entre outros assuntos, ele abordou a saída do Guerreiro. Sequer o Tite deu adeus ao Guerreiro, jogador que ele ajudou a trazer para o Corinthians anos atrás. Comentou também sobre a entrada de Romero, o paraguaio que será titular no clássico contra o Palmeiras. E abordou outro tema intrigante. Por que o Elias, que pode ir para o Flamengo, assim como o Emerson Sheik, porém ambos ainda têm contrato com o clube, estão por aqui, porque esses caras viraram reservas? Está havendo interferência superior? A cúpula, a diretoria está dando ordens ao Tite para não escalar esses jogadores? Vamos ouvi-lo. A semana passada conversei com vocês e coloquei pós-jogo de que tinha um cunho técnico e que tinha uma outra situação que depois, durante a semana, nós iríamos conversar. Ficou esclarecida. Era o Flamengo com seu interesse e que no sábado de manhã ele não participou do trabalho tático porque ele conversou com a direção a esse respeito. Nessa situação agora da sequência de não utilização dele foi porque eu coloquei Elias vai estar fora de 7, em torno de 7 jogos, acredito que de 7 jogos, e a opção ela é dar continuidade ao Bruno Henrique, porque ele vai participar, é o natural jogador da posição e vai dar sua continuidade. No demais, a não utilização inicial do Emerson foi já colocada para mim lá no início. Na medida que foi colocado a ele da sua não sequência, é incoerente por parte do técnico tu montar uma equipe, é um momento de montagem da equipe e utilizá-la desde o início. Essa situação ficou clara desde o início. O Romero, eu falei para ele, tu vai para o jogo, ele disse, professor, tu quer que eu faça a função que o Guerreiro fazia? Eu digo, não, eu quero que Romero seja Romero, eu não quero que Romero seja Guerreiro, não quero pivô, eu quero facão, eu quero velocidade contigo. Nós imaginávamos ele para o jogo, nós todos dentro da comissão, da direção, todos imaginávamos ele para o jogo. Os fatos que tem, vocês... Nós imaginávamos o jogo. E tanto não me despedi,
do jogador que foi contratado na minha gestão, que tanto não imaginava não tê-lo, que não me despedi. O professor gostaria de contar com o Guerreiro, também com o Elias e com o Emerson Sheik nesse clássico de domingo. Essa é a informação que eu tenho, mas o Tite está sendo educado, digamos assim, respeitando a hierarquia do Esporte Clube Corinthians Paulista. Escalação do timão para o clássico contra o Palmeiras. É Cássio no gol, 4 na linha defensiva, o Fábio Santos na esquerda, o Fagner na direita, no miolo de zaga, Edu Dracena e Gil, meio de campo com o Ralf caçando ali na cabeça de área. Aí você pode distribuir 4 atletas pela meia cancha, tem o Bruno Henrique, o Jadson, o Petrus e o Renato Augusto. E na frente, o Romero. Elias deve começar no banco, Wagner Love como opção também. A ideia era preparar fisicamente o Wagner Love para um futuro próximo, mas por necessidade ele deve ficar à disposição e ser relacionado para o jogo. E o Emerson Sheik ainda é dúvida, depende dessa questão administrativa. Certo, Alexandre Silvestre, muito obrigada, boa noite para você, bom descanso. E do lado palmeirense, a pressão está em cima do técnico Oswaldo de Oliveira. Parte da torcida coloca na conta dele o fato do Palmeiras ainda não ter vencido no Brasileirão. O 0-0 com o Asa de Arapiraca pela Copa do Brasil no meio de semana só deixou a coisa mais feia, mais quente na academia de futebol. E o Fernando Gavini esteve lá e traz as informações do Verdão. 3 jogos sem vencer e sem marcar gols. O Palmeiras está apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. Apesar disso, Oswaldo de Oliveira garante estar absolutamente tranquilo. Não, a semana está ótima. Eu estava tirando uma sonequinha agora. Sem problema. Eu encaro com muita naturalidade, com muita normalidade. Procuro fazer meu trabalho com calma. A gente sabe... O futebol no Brasil, em grandes clubes como o Palmeiras, sempre encerra a necessidade de vitórias, de fazer grandes jogos, né? E eu vejo tudo com muita naturalidade, sem alteração de ânimo. Sinal de experiência pelos anos acumulados no futebol. Mas a pressão às vésperas do clássico contra o Corinthians está justamente sobre ele. Há quem diga que em caso de derrota no domingo, Oswaldo de Oliveira deixa o Palmeiras. Sempre tem, né, pressão, sempre tem um jogo desse, sempre encerra muita coisa. É um jogo muito importante, é um clássico tradicionalíssimo. Mas quando o assunto começou a se estender, Oswaldo mostrou mais uma vez experiência e mudou os rumos da coletiva. É estranha essa entrevista aqui hoje. Vocês estão querendo puxar meu tapete, rapaziada? Eu acho assim, era mais conveniente vocês terem de outras pessoas essa resposta, porque a minha, eu tô aqui normal, pô, ganhando o jogo, não ganhando, eu quero estar aqui na segunda-feira trabalhando novamente, entendeu? Depois de quebrar o gelo, Oswaldo de Oliveira voltou ao bom humor habitual. Vai fotografar a hora que eu beber a água, né? Aí eu faço assim, você... Posso beber? Quer bater uma foto com um copinho? Deixa eu ver, não tem propaganda. E tentou fazer mistério sobre o time que pretende escalar. Mas aos poucos deu pistas do que pretende fazer, a começar pela volta de Rafael Marques. É realmente um jogador que faz falta para a nossa equipe, né? Um jogador muito tático, muito técnico, que tem uma leitura boa da partida. Restabelecido, vai iniciar o jogo domingo. Zé Roberto na armação. Para esse momento, eu estou preferindo escalar o Zé no meio-campo, para que a equipe tenha mais consistência e criatividade nesse setor. E Valdívia? Vai jogar domingo, ele vai jogar. Vai jogar. A dúvida que ficou é se ele vai sacar Kelvin do time ou se vai manter o garoto, deixando de fora o centroavante de ofício, já que tanto Cristaldo como Leandro Pereira não têm correspondido. Primeiro eu tenho que ver a recuperação desses caras para amanhã, né? E depois o Corinthians vai treinar hoje, vai treinar amanhã ainda. Então é melhor a gente segurar um pouco. Se bem que não tem muita... O Tite sabe, né?
Mas eu, por enquanto, ainda não sei tudo, não. Como é bom, né, ver a experiência e a ciência do que é capaz de fazer. O Palmeiras não está jogando bem, é verdade. Mas até aí, ele vai ficar carrancudo ou lamentando o risco de demissão? Quer dizer, eu acho que seria um desastre a diretoria do Palmeiras, seria negar tudo aquilo que ela se propõe e demitir o Oswaldo em caso de um tropeço diante do Corinthians. Dê tempo ao tempo, simples assim, é a minha maneira de pensar. E também, chega uma hora que fica desagradável, não, Alberto? Até entendo os colegas. Mas, você acha que corre risco de demissão? Se você não ganhar, você acha que você está... Pergunta pro Paulo Nobre, que eu acho que é quem deve ter a resposta em mãos. Ele vai especular assim como nós especulamos. E o que não deveria ser especulado, esse no meu modo de entender. Acho que isso nem deveria estar na pauta. É verdade. Eu tinha um velho tio, já morreu, que era muito sábio, e ele dizia para mim assim: Júnior, você precisa parar de exibir tanta felicidade na sua expressão, sabe? Porque a felicidade incomoda. Você feliz no meio de pessoas infelizes, porque a maioria é infeliz, você provoca raiva, rancor, sabe? Então, finja que você é um pouco triste, que você é um pouco infeliz, porque senão as pessoas não te perdoam. É o caso do Oswaldo. Tá certo. Última notícia sobre a seleção brasileira: o lateral esquerdo Marcelo, do Real Madrid, foi cortado agora à tarde da Copa América. Em nota, a CBF se limitou a dizer que Marcelo foi desconvocado por problemas médicos. De acordo com o site Globoesporte.com, o jogador está com dores na região lombar. O Real Madrid entrou em contato com a comissão técnica da seleção, informando que Marcelo levaria 3 semanas para voltar a treinar. O técnico Dunga, portanto, convocou o lateral Jefferson, do Internacional, de apenas 21 anos, idade olímpica, para disputar os amistosos contra o México no próximo dia 7, Honduras no dia 10 e a Copa América no Chile, que começa no dia 11. Os jogadores da seleção brasileira se apresentam nesta segunda-feira na Granja Comari, em Teresópolis, Rio de Janeiro. Muito bem. Qual o time chega mais pressionado para o clássico? Palmeiras ou Corinthians? Deu Palmeiras. O programa de hoje termina aqui. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem mesa redonda Futebol Debate. Boa noite, Celso Cardoso. Você estará aí domingão, né, Alberto? Firme. Firme e forte. Hoje tem pizza? Hoje não tem. Hoje não tem. Não. Gente, fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite para você. É onde a gente se encontra já já. Tchau.